Glórias a Deus, glórias a Deus. Bom dia, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Uma palavra sobre a pessoa de Jesus, que hoje eu quero, pela misericórdia de Deus, aplicar à nação brasileira. Preste atenção, pensando no Brasil, intercedendo pelo Brasil. O Espírito do Soberano, o Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantios do Senhor, para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês, estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações, e do que era o orgulho delas, vocês se orgulharão. Em vez da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla, e em vez de humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra, e terá alegria eterna. Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade. Em minha fidelidade os recompensarei, e com eles farei aliança eterna. Seus descendentes serão conhecidos entre as nações, e a sua prole entre os povos. Todos os que virem reconhecerão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. É grande o meu prazer no Senhor.
Regozija-se a minha alma em meu Deus, pois ele me vestiu com vestes de salvação e sobre mim pôs o manto da justiça, qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote, qual noiva que se enfeita com joias. Porque assim como a terra faz brotar a planta, e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano, o Senhor, fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. Assim diz o Senhor. Essa semana nós estivemos em Brasília, num grupo de 120 pastores que são intercessores do governo Bolsonaro e dos seus ministros. Os irmãos têm visto pela televisão, nos noticiários, que amanhã, segunda-feira, é o dia do tudo ou nada para o ministro da Educação. Ele é um servo do Senhor e está fazendo tudo certo do ponto de vista daquilo que honra o Senhor no que diz respeito aos valores. Estruturas de poder que foram montadas durante décadas tentam impedir o avanço da graça de Deus. Há movimentos de vários segmentos em prol do caos, da desestruturação. E todos ali com o governo Bolsonaro vivem momentos bem difíceis, por causa de mobilizações que são feitas em prol do desacerto, da ruína. E nós temos orado e temos jejuado, e hoje pela manhã queremos, no primeiro momento desse culto, ler esse texto que está em Isaías, que diz respeito ao Senhor e a bênção dele sobre aqueles que o buscam. Queremos orar pelo Brasil e peço a você que de hoje para amanhã esteja orando, clamando por aquele ministro. É um homem sério. E 100 dias realmente é muito pouco tempo para as mudanças que são necessárias para a nossa nação. Vários ministérios foram desmontados para que não haja corrupção, para que haja economia. E então é óbvio, é claro que quando você desmancha estruturas enormes, todas filiadas em mãos de pessoas para um determinado fim, complica uma reorganização. Então, um simples caso de gestão. Vamos orar para que o presidente Bolsonaro e os seus ministros sejam abençoados por Deus, para manterem aquilo que têm no coração, os valores que estão na palavra de Deus. Deus acima de tudo. Não é assim? Deus acima de tudo. Nós não vimos nessa nação alguém clamar por Deus acima de tudo, como vimos o presidente Bolsonaro. Eu declarei como pessoa física, não como igreja, que eu tinha grande esperança, e tenho grande esperança, que Deus use esse homem. E vários ministros que estão lá, que são tementes a Deus, estão pagando um preço muito alto, preço pessoal, preço familiar, suas reputações em jogo. Deus quer abençoar o Brasil e vamos continuar orando pelo Brasil. Amém, meus irmãos? Pai, nós colocamos o presidente Bolsonaro e aqueles ministros todos diante do Senhor. Pai, desmando de tantos anos, não podem ser reorganizados sem oposição política estruturada. Então nós vemos, ó Deus, o quanto a mídia, uma parte da mídia, está batendo, confundindo, impulsionando, tornando-se motor em desfavor do Brasil, porque os seus planos têm sido frustrados, porque um homem tem se levantado, ele não é perfeito, ele não representa todas as nossas aspirações, mas ele foi capaz de declarar para uma nação inteira e para todas as nações que Deus está e deve estar acima de tudo. Abençoa-o, Pai, tem misericórdia dele, de um modo muito especial. Oramos, ó Deus, por aqueles ministros que são alvo, ó Deus, de tanta pecha, de tanta vulgaridade, ó Deus, nos comentários nas redes sociais, que se opõem ao nome do Senhor. Aqueles homens e mulheres que lá estão, de fato não são perfeitos, mas, Senhor, estão tentando
colocar as coisas no lugar. E para nós queremos pedir que o Senhor tenha misericórdia, que continuemos fazendo a nossa parte, sendo uma igreja intercessora, uma igreja que não vai apoiar qualquer tipo de engano ou erro, mas está disposta a ser sal e ser luz, como o Senhor recomendou. O sal que tempera, o sal que protege da corrosão, da corrupção, e a luz que para brilhar deve estar não embaixo da cama, não embaixo da vasilha, mas num lugar alto onde possa ser visto. Que as obras dos teus filhos, que estão ali no governo, em todos os escalões, seja abençoada. Temos ali homens e mulheres do Senhor em diversos escalões, que precisam ser ajudados pelo Senhor. Eles não têm condições pessoais, Deus, para fazer em frente a tanta oposição, que busca tantos interesses que não são os interesses do reino do Senhor. Nós como igreja oramos, e Pai, nós apresentamos agora a nossa comunidade de fé, nossos irmãos, os irmãos que estão aqui, que aqui chegaram, aqueles que estão vindo. Oh Deus, abençoa-nos a todos. Precisamos da tua graça e do teu amor. O Senhor tem nos advertido para voltarmos ao primeiro amor, e o nosso coração, Pai, tem prazer nesta palavra, mas há uma luta, Senhor, há uma batalha espiritual, para que nós não cumpramos a vontade do Senhor. Mas nós temos, Senhor, o senso, a responsabilidade de entender que o Senhor, é quem manda, é o dono, é o proprietário da igreja, e nós devemos te obedecer. Que nesse culto e em todos os cultos desse dia, meu Pai, o teu nome seja exaltado, haja alegria na igreja, haja espontaneidade, e o teu Espírito Santo fale ao nosso coração. Glorifica-te. Pedimos, ó Deus, perdão pelo nosso pecado, uma visitação plena, cheia do teu Espírito para a tua glória, em nome de Jesus, amém. Vamos ficar em pé, vamos aplaudir o Senhor e vamos cumprimentar uns aos outros. Saia do seu lugar e dê esse sorriso gostoso para alguém, um aperto de mão, um abraço, se você tiver liberdade. Queremos dar um bom dia bem gostoso para você que está nos vendo, talvez de algum canto desse mundo tão grande de Deus, talvez sozinho num outro estado, num outro país, mas em contato conosco, porque tem saudades da casa de Deus. Vamos cantar, o Senhor é fiel. Amém. Deus
Glórias a Deus. Bom dia, irmãos. Bom dia. Bom dia, meu irmão. Bom dia, pastor Marcos. Bom dia. Mas não ficou bom, não. Peraí. Bom dia, orquestra. Bom dia. Olha, irmão. Meia dúzia de gato pingado aqui. Pelo amor de Deus. Bom dia, irmãos. Bom dia. Aí, que beleza. Deus merece esse bom dia. É gostoso um para o outro aí, porque Ele está conosco aqui, nos trouxe aqui. E temos o nosso alvará de vida renovado. É isso? Hoje estamos cantando sobre a justiça de Deus, como nosso prelúdio. Agora cantamos sobre a santidade de Deus. O que é ser santo? Santo, o conceito é separado de tudo que é sujo, que é imundo, mas a santidade de Deus é muito mais que a gente pode imaginar. Gente, demais, hein? E agora vamos cantar sobre a grandeza de Deus. Deus é grande? Enorme, impossível de escrever. O limitado não pode definir o ilimitado. Não cabe Campo Grande aqui dentro. Falar da grandeza de Deus é falar daquilo que nós não sabemos. Rapaz, você viu que coisa? Deus é muito grande, fez muitas coisas por nós. Então agora que a gente adorou a Deus em espírito e em verdade, com a sua santidade, temos que ser santos também, vamos louvá-lo pela sua grandeza, tudo que Ele fez, tudo que Ele faz e o que Ele ainda fará. Amém. Grandioso és Tu, canta minha alma, Senhor. Então agora Amém. vocês vão abrir o seu coração, abrir a sua alma e cantar com alegria. Quem souber as vozes, façam aí contralto, tenor, baixo. Não dá para enxergar muito bem, tem muita luz. Eu estou meio cego, mas estou vendo a tia Basti que canta contralto, tia Basti. Sandoval canta o tenor aí, eu estou vendo aqui. Quem mais que eu estou vendo aqui? Aloysio canta aqui. Ô, Paulinho, canta aí. Deixa eu ver. Quem mais? É você que está aí? É ele mesmo. É ele que está ali? Isaac, é você? Ah, meu filho. Ó, o pessoal da banda da base aí, ó. Seu chefe está ali, hein? Vocês fiquem espertos aí, não erra não, hein? Se errar aqui hoje, no ensaio da banda amanhã, ele vai pegar vocês, hein? Presta atenção. Vamos cantar com alegria? Grandioso és Tu, então minha alma canta a Ti, Senhor. Vamos lá? Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, os vasos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves. Tá bonito. Todas a cantar, olhando os montes, vales e campinas. Tá muito chique, vamos lá. Em tudo vejo teu poder sem par. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Quando eu medito. Vamos, Alfredo, solta a voz. Seu José, canta.
Vamos, Cordeiro. Pastor Jefferson. Maravilhado e agradecido venho. Comissal, canta. Também a Atenção, minha vida te ofertar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. Grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória E ao lar celeste então me transportar. Dona, vamos, Daniel. Adorarei, prostrado e para sempre. Grandioso Atenção, hein? és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Vem. Glórias a Deus. Estou indo para o colibri agora. Quem quer mandar um abraço para o colibri? Levante a mão. Então faz assim, colibri, olha. Eu vou levar um abraço para aquele povo lá. Pode sentar-se. Deus abençoe. Olá, seja bem-vindo à Primeira Batista. Começa agora nosso informativo, por favor, fique atento. A Rede Mais está em festa. Parabéns aos líderes Rômulo e Mai da célula 37, que multiplicou em amor e salvação e nasce a célula 280. Parabéns aos líderes Edmilson e Josefa. Parabéns aos supervisores Ada e Érica e aos coordenadores Mateus e Denise. Vocês são demais! E essa festa se estendeu à nossa igreja filha em Rochedo. Parabéns aos pastores e coordenadores Ronaldo e Solange Fama. São 11 células multiplicando amor e salvação. E parabéns a todos os líderes e supervisores que estão servindo em amor e trabalhando para mudar a realidade da cidade de Rochedo. É muita gente abençoada. Vocês são demais. E se você ainda não faz parte de uma célula, venha viver essa comunhão de amor. Esperamos por você. Dia 19 e 20 de abril, você está convidado para participar de nosso musical de Páscoa, A Cruz. Orquestra, coral, dança e Ministério do Silêncio farão parte dos nossos cultos de gratidão a Jesus por sua morte e ressurreição em nosso favor.
Convide aquele amigo que está sempre em suas orações e venha participar conosco. Dia 19, no feriado da sexta-feira, chamada Santa, às 17 e às 19h30. E no sábado, dia 20, às 19 horas. Em todos os horários, a entrada é franca. Você sabia que qualquer pessoa ou empresa pode destinar recursos do seu imposto de renda para os projetos sociais aprovados, tais como o ID e a Equipe Esperança? As doações devem ser realizadas diretamente para o Fundo da Criança, podendo o doador escolher o projeto a ser beneficiado. Procure seu contador e informe-se. Seja solidário. Que tal estudar música? Aprender a cantar ou tocar um instrumento? Aproveite agora esta oportunidade. Não perca tempo e faça logo a sua inscrição no curso intensivo que será oferecido entre 15 de abril e 30 de junho. Conheça hoje mesmo nossos cursos acessando o site da igreja e fique por dentro de tudo. Dúvidas e mais informações na Secretaria do SEM, na sala 304, terceiro andar, de terça a sexta-feira, das 13 às 18 horas. Nosso informativo termina aqui. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim, acesse o nosso site ou siga as nossas redes sociais. E não esqueça de baixar o nosso aplicativo. Tenha uma ótima semana e que Deus te abençoe. Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. Que gostoso estarmos aqui. Realmente o Senhor renovou as suas misericórdias sobre nós. Estamos vivos, né? Para morrer é fácil. Todo mundo sabe como é fácil. E o Senhor aumentou mais um dia de vida. É para nós sermos melhores, para nós nos transformarmos. E neste momento do Ministério Infantil, nós falamos do nosso Drops, para quem está nos visitando. É um vídeo que o Ministério Infantil, junto com a nossa produção, faz toda semana. Nós ainda estamos fazendo aquela série sobre os reis de Israel e os reis de Judá. A nossa igreja já sabe que depois de Salomão, o filho dele foi tão ruim, tão explorador, que o povo se rebelou e dividiu em dois. E tivemos uma dinastia em Israel de reis que não eram descendentes de Davi, e em Judá nós tivemos reis que descenderam de Davi. Os de Israel erraram muito, os de Judá também, mas acertaram mais. E o rei que nós vamos, que no nosso Drops fala hoje, é do rei Ezequias, um dos melhores reis de Judá. E uma das coisas mais importantes, vendo a história dele, e quem escreveu o livro de Reis e Crônicas se debruçou mais tempo em falar sobre Ezequias, porque ele fez muitas coisas boas. Ele implementou um avivamento em Israel, e o diferencial dele para outros reis como Joás, por exemplo, que também fez isso, é que ele teve tolerância zero ao pecado. E isso é muito lindo, não vou falar mais porque no nosso Drops tem. Mas eu estou falando sobre tolerância, quis falar um pouquinho, porque eu comentei inclusive com o Gil, falei, Gil, isso é um alerta para nós que somos líderes. Vários reis de Israel faziam muitas coisas boas, mas não tiveram tolerância zero ao pecado. Deixaram seu reinado e os pecados antigos do povo continuaram. Eles deixaram de adorar grandes deuses ou de não fazer o culto, mas queimavam incenso nos altos. Isso é um alerta para nós que somos líderes, para que nós não passemos no nosso ministério, na nossa liderança, sem ir contra os pecados que às vezes o povo tem e não percebe, mas se o líder não chama atenção, não corrige, não é firme, isso vai ficando no coração do povo. E Ezequias não fez isso. É um homem que a gente precisa ler e aprender com ele. Vamos ficar em pé, nós vamos ler junto essa parte interna do quadrado, que é o resumo do que tem lá dentro, né? Vamos ler juntos?
O líder que busca a Deus leva o povo a fazer o mesmo. É preciso ter rapidez para mudar atitudes. É necessário ter coragem para tirar o pecado. Não há lugar para pecado velho. A busca pela santidade produz tolerância zero ao pecado. Gente, isso é um desafio para nós. Nós temos que prestar atenção no que nós fazemos, para que a gente não venha a cometer os erros daqueles reis que deixaram passar o pecado. Nós temos que ter tolerância zero, sempre estar falando o que eu estou fazendo de errado, porque a gente é impressionante, né? Você deixa um lugarzinho vago do pecado, vem outro e quer tomar o lugar. Então, assim, reflexão. O povo de Deus é um povo que reflete constantemente sobre si mesmo, né? Nós temos que fazer isso. E as nossas crianças vão subir. Então, essa semana no Drops tem uma dica do que você fazer com o seu filho, com a sua família, para que você, como líder da sua casa, não cometa os erros daqueles reis, certo? Muito bem, nós estamos hoje sem a Roseli por uns 4 ou 5 meses. Ela adotou um bebezinho, chegou, é o Benjamin. Nós estamos muito felizes e com menos 3 pessoas na nossa equipe. Aceitamos inscrições, ajuda de vocês. Domingo passado, isso tem acontecido, mais de 600 crianças em 4 cultos. Glória a Deus. E haja sala, haja facilitador. E haja Deus em nós, né? Vamos orar. Pai querido, graças te damos por tudo. Pai, o Senhor é Deus bom. O Senhor é um Deus amoroso e é um Deus santo. E o Senhor quer que os teus servos sejam santos também, Pai. E nós queremos descobrir o que é isso. Essa é uma área de constante descoberta. Nós não conhecemos ainda o que é a santidade, mas nós queremos, porque o Senhor, quando nos fez, o Senhor nos fez com esse desejo de sermos melhores. Mesmo os que não te conhecem, eles sabem que o certo é ser correto. Isso é desejo de ser santo que o Senhor implantou em cada ser humano. Mas nós só conseguimos ser santos com a ajuda do Teu Espírito Santo, e nós pedimos que Ele esteja conosco. Pedimos que também caminhe conosco, entre conosco nas nossas salas do Ministério Infantil, que esteja sobre cada facilitador. Precisamos da presença do Teu Espírito Santo. Pai, que o Senhor esteja com o Ministério Infantil, com os nossos facilitadores. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Vamos receber crianças aqui, pré-adolescentes, com a tia Tati. Uau, hein, Fernando, parabéns, hein? Louvamos a Deus pela vida das nossas crianças, facilitadores, pela pastora Vasti. Pode tomar assento. Nós cremos agora e temos alegria em conhecer aquelas pessoas que nos visitam. E queremos dar um abraço, um aperto de mão, e se você é o nosso visitante, nosso convidado nessa manhã, queremos que você possa ficar em pé só um momento para que possamos te dar um aperto de mão, um abraço. Olha, ali tem um jovem, pode ficar em pé, é a primeira vez, segunda vez, você que é o nosso convidado, aqui tem uma senhora, mais alguém? Pode ficar em pé? Não tem? Então, seja muito bem-vindo à casa do nosso Pai, à casa de Deus, assim que queremos dizer que é a tua casa também. Nós, olha no teu boletim, se você olhar no teu boletim, nós temos um musical, é isso? Chega aqui, Aurimar, explica para nós aí como é que vai funcionar esse musical. Vai funcionar com muita música, né? Musical? É isso aí. Queridos, dias 19 e 20, musical de Páscoa. Bom, você já conhece como que funciona. Teremos coral, orquestra, dança, a palavra de Deus. Então, você está convidado a participar conosco e trazer muitos amigos, porque a nossa ideia é pregar a palavra de Deus. Né, Leandro? A gente tem que pregar que Cristo morreu, mas ressuscitou, está entre nós para nos salvar. Nos salvou já, mas tem muita gente para salvar ainda. Então, a gente tem que participar. Então, eu queria convidar você que está aqui. São 3 horários diferentes.
para que todos possam participar com tranquilidade. Então, na sexta-feira, chamada Santa, dia 19, às 5 da tarde e depois às 7h30 da noite. Então, pode escolher um horário. E no sábado, dia 20, às 7 da noite. Pode também escolher esse horário e vir aqui. Tá bom? Então, vai ser muito bom. Não deixe de participar. Nosso tema é a cruz. Então, a cruz é um elemento muito importante, porque nela Cristo deu a vida por nós, nela Ele morreu, nela Ele derramou o seu sangue, e nela conhecemos a vida de Cristo em nós. Então, a cruz a gente tem que celebrar Cristo, lembrando da cruz, onde Ele morreu, mas ali nos salvou. O véu do templo se rasgou. Né, amém, foi muito amém, bom. amém. Então, venha participar com a gente, dia 19 e 20 deste mês. Sem ser sábado que vem, o outro já. Então, convite os amigos, parentes, irmãos, vizinhos, todo mundo, e tragam todos para participar neste musical que vai ser de Deus. Amém. Só lembrando que sexta-feira é feriado, então tem 2 cultos, 5, 17 horas e 19 horas. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês aqui. Quantos aqui, um dia na vida, pensou assim, eu gostaria de tocar algum instrumento e não teve a oportunidade, ou começou a tocar algum instrumento e parou no meio do caminho? Levanta a mão, só para que eu possa ver. Olha só, bastante gente. Então, eu quero animá-lo, e nunca é tarde para recomeçar. Eu lembro que quando eu era seminarista, eu queria aprender a tocar violão, e eu comprei um violão, e o professor me deu 3 aulas, e falou assim, Leno, é melhor você estudar a Bíblia e pregar, porque para tocar vai ser difícil. Né? Mas ele falou assim, não, eu vou insistir com você. Entendeu? E ele insistiu comigo e saiu alguma coisa. Então, eu quero te animar. O pastor Marcos aqui prega e toca de maravilha, né? Toca fenomenal. Toca no velório, toca, né, em casamento, toca campainha. Então, se você gostaria de aprender algum tipo de instrumento, procure o SEM, o Centro de Ensino Musical, e vai lá e começa, né? E você vai ver que a parte de uma terapia gostosa, a parte de você aprender, você pode ser uma bênção, um canal de Deus para abençoar também o seu pequeno grupo, ou uma visita, enfim, né? E pega as informações e faça hoje mesmo a sua inscrição. Em Lamentações, fala o seguinte, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Nós vamos agora consagrar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. E diga para Deus, Deus, o Senhor é a minha porção, diz a minha alma. A nossa oferta, meus irmãos, ela não pode ser um fruto somente do meu compromisso, somente da minha fidelidade para com Deus. A minha oferta é fruto da minha gratidão por tudo aquilo que Deus me deu. Porque se eu estou ofertando, é porque Deus me deu para que eu pudesse ofertá-lo. Então, enche a tua alma de gratidão, de alegria, diga, Senhor, é a minha porção. Por isso, eu quero consagrar ao Senhor os meus dízimos e as minhas ofertas. Vamos sair agora dos nossos lugares e vamos, enquanto nós cantamos, vamos ofertar.
com vontade. Sol, lua, céu a brilhar, tudo crias. Vamos aí, terra e nos ares. Dá, Paulão. Todo o universo vem te louvar. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua vencer me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão. Isso, canta com a alma. Cada desfrutarei do teu rico favor. 1, 2, 3. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua vencer me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor. Obrigado, gente. Obrigadão. Valeu? Fiel a... Agora todo mundo crescendo com a orquestra, hein? Faz o Mi baixinho. Vai crescendo. Vamos lá? 1, 2, 3. Mi. Bem, glória a Deus. Obrigado pela participação. Ficou chique. Podem sentar. Zé Bernardes, vambora. Graça, paz, misericórdia e esperança em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Esta canção fala sobre o que se entende por acolhimento. É o Senhor Deus falar para você, para mim, para o pecador, dizer: tu és meu. É o pai falando para o filho: tu és meu. Aleluia, Senhor. Glória ao seu teu nome, Jesus. Feche os seus olhos e medita na letra. Mesmo que às vezes tenhas que passar por aflições, saibas que eu venci o mundo, e assim como eu te fiz vencedor. Se no vale tu passares, junto a ti eu estarei. E se no deserto andares, tua sombra eu serei. Seja no calor do dia, ou se a noite fria está, não temas, filho meu, minha mão te guardará. Com amor eterno eu te amei, meu poder eterno eu te entreguei, te dei a minha vida. Com benignidade eu te atraí,
meu próprio sangue eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. La 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 la. Mesmo que às vezes tenhas que passar por aflições, saibas que eu venci o mundo, e assim como eu te fiz vencedor. Se no vale tu passares, junto a ti eu estarei. E se no deserto andares, tua sombra eu serei. Seja no calor do dia, ou se a noite fria está, não temas, filho meu, minha mão te guardará. Com amor eterno eu te amei, meu poder eterno eu te entreguei, te dei a minha vida. Com benignidade eu te atraí, com meu próprio sangue eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Com amor eterno eu te amei, eu te entreguei, te dei a minha vida. Com benignidade eu te atraí, com meu próprio sangue eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu, tu és meu, tu és meu. Com amor eterno, o Senhor tem nos amado. Aleluia, Com seu poder Senhor. eterno. Glórias ao nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos nos colocar em pé e vamos orar ao Senhor neste momento, que vamos ouvir a palavra do Senhor. Como eu sempre digo, a Bíblia diz em Apocalipse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Você não vem à igreja para ouvir o pregador, você vem para ouvir a palavra de Deus. Deus usa o pregador como Deus usa quem canta, quem louva, quem toca, para que o Espírito Santo ministre ao nosso coração. A Bíblia diz que ninguém conhece as coisas de Deus, ou ninguém conhece as coisas relacionadas a Deus, a não ser através do Espírito Santo do Senhor. Se você chegou ao conhecimento de Jesus, se você entregou sua vida para Jesus um dia, é porque o Espírito Santo, Ele te convenceu, Ele te ensinou, Ele ministrou no seu e no meu coração. Amém? Para que a nossa fé seja fortalecida, para que possamos continuar caminhando de glória em glória na presença do Senhor, de luta em luta, de vitória em vitória, nós precisamos depender diariamente do Espírito Santo do Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos, te louvamos
pela Tua palavra, pelas promessas do Senhor. Ó Deus, cremos, temos a certeza que o Senhor está no nosso meio. Ministra agora nos nossos corações, através do Espírito Santo do Senhor. O Senhor disse que não nos deixaria órfãos, que o Senhor voltaria para nós, que o Senhor enviaria o Espírito Santo Consolador, Ele nos guiaria em toda a verdade, Ele nos ensinaria todas as coisas, Ele traria a revelação da sua palavra. Pai, nós nos colocamos agora na dependência do Espírito Santo, pedimos perdão pelos nossos pecados, queremos ser transformados de glória em glória, para sermos mais parecidos com o Senhor, para que o Senhor seja glorificado no meio do teu povo, através da tua igreja, e que a tua igreja verdadeiramente possa fazer a diferença na face da terra, sendo luz do mundo e sal da terra. Abençoa-nos, ó Pai, com a ministração da tua palavra nesta manhã. Fala aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Abra a palavra do Senhor por gentileza. Amém. Em Atos capítulo 16, de 9 a 34. Orar e adorar na tribulação é a chave da vitória. Não há vitória sem oração. E toda oração traz a vitória de Deus nas nossas vidas. Nem sempre a vitória é como nós queremos, mas sempre conforme a vontade do Senhor. Amém? Pode assentar-se. Oração na tribulação é o melhor remédio para o cristão. Amém? Olha lá a receitinha para todos nós aí. Oração 3 vezes ao dia, para uma vida saudável, para melhorar o humor, eliminar todos os vírus e indicações de dor de cabeça e estresse do dia a dia. Amém? Olha lá, a receita está lá em Salmos 55, versículo 17. Está na Bíblia, viu? De tarde, de manhã e ao meio-dia orarei. Não é reclamarei, murmurarei, não. De tarde, de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Salmos 55, 17. Amém, irmãos? Atos 16, 9 a 34. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou o homem da Macedônia, e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E, navegando de Trode, fomos correndo em caminho direito para a Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia. É ali que começou a igreja de Filipos, a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos filipenses. E é uma colônia, estivemos alguns dias nesta cidade, e no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. E, assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E, apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus,
perturbaram a nossa cidade. E nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior. Ele segurou os pés no tronco, e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. Vamos dizer todos juntos? Crês no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus, e levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo essas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, saí e ide em paz. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente, sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão, e agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. E vindo, lhes dirigiram súplicas, e tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e depois partiram. Amém? Glória ao nome do Senhor. Esta é uma passagem muito conhecida, mas fala sobre a atuação de Paulo e Silas, juntamente com a atuação de Deus. Deus é soberano, Deus está no controle de todas as situações, amém? A Bíblia diz que tudo está no controle do Senhor. Salmo 24 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que neles habitam. Paulo teve uma visão, que era para ele passar a Macedônia e ajudar aquele povo, e ele obedeceu aquela direção, entendendo que era o Espírito Santo encaminhando-os para aquele local. E eles foram. E no dia de manhã, eles saíram para a oração. Você vê que a marca de um homem e de uma mulher de Deus é a oração. Sem a oração, não há milagres. Sem oração, não há maravilhas. Deus opera através das nossas orações. Por isso, no Novo Testamento, Jesus deixou muitos exemplos acerca da oração. Fala sobre a viúva, que foi até o juiz iníquo, e pedia que ele fizesse justiça na situação, na causa dela. E a Bíblia diz que aquele juiz, mesmo sendo iníquo, não temendo a Deus nem aos homens, mas por causa da insistência daquela viúva, ele fez justiça para com aquela viúva. E Jesus então conclui dizendo: se aquele injusto juiz fez justiça, fez o que aquela viúva estava lhe pedindo, quanto mais o Pai Celestial, o justo juiz, fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele
dia e noite. Digo-vos que depressa vos fará justiça. Mas quando o Filho do Homem voltar à terra, porventura achará fé na terra? E há tantos outros exemplos de orações, de oração, Deus agindo através da oração nas nossas vidas. Talvez você tenha muitos testemunhos acerca da oração. Amém? E lá então, Paulo, Silas, certamente Lucas e Timóteo estavam juntos, e estavam ali na praia, orando, e ali encontraram algumas mulheres, e eles começaram a pregar o Evangelho. Você percebe que nós precisamos aproveitar todo momento para pregar a palavra. Toda ocasião é um momento certo de você ministrar a palavra do Senhor. Amém? Paulo, Silas e os demais cooperadores estavam ali e começaram a falar do Senhor Jesus para aquelas mulheres. E a Bíblia diz que Deus abriu o coração de Lídia para que estivesse atento ao que Paulo ministrava. Que coisa maravilhosa, irmãos. Quando você está ministrando a palavra, é Deus que abre o coração daqueles que estão ouvindo. É Deus que está trabalhando no coração, na vida daquela pessoa, porque em todas as pessoas Deus tem um propósito. Amém? A ordem do Senhor é: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos ensinei, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Esta ordem, este privilégio não foi dado aos anjos, mas foi dado a mim e a você. Quando você testemunha do Senhor Jesus, quando você fala de Jesus, o milagre já está acontecendo. Amém? Deus já está operando. A Bíblia diz em Marcos que Jesus, após enviar os seus discípulos a pregar, após a ressurreição, ele disse: e o Senhor e os seus discípulos foram por toda a parte pregando o Evangelho, e o Senhor ia com eles, confirmando a palavra dos discípulos, com sinais que se seguiam. Amém? Com as maravilhas. Ou seja, quando você prega a palavra, você não está pregando sozinho. O próprio Senhor Jesus está com você. E é Ele que vai confirmar a palavra. É Ele que vai operar os sinais, as maravilhas. Amém? O natural depende de nós, mas Deus opera no sobrenatural. Aleluia! Deus abriu o coração de Lídia. O seu coração está aberto nesta manhã para receber a palavra do Senhor. O seu coração está aberto todos os dias para ler a palavra do Senhor. O seu coração está aberto todos os dias para ir à oração na presença do Senhor. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Lídia então aceitou a Jesus, rogou a Paulo, a Silas e aos demais: olha, se vocês me acham que sou digna do Senhor, fiel ao Senhor, venham posar em minha casa. Ela insistiu, ela os constrangeu, e eles então foram para a casa de Lídia, ali se alegraram, se alimentaram. No outro dia voltaram para a oração. No outro dia eles estavam ali em oração. E aí surge uma nova personagem. Agora uma escrava. Uma mulher que tinha um espírito de adivinhação. Algumas traduções diz uma pitonisa, que era alguém usada por adivinhação. E aquela mulher, o que ela falava? Olha, esses homens que estão anunciando o caminho da verdade, eles são servos do Deus Altíssimo. Não parecia uma coisa boa? O diabo tenta enganar as pessoas dizendo coisas boas. Por isso muitas pessoas ficam confusas. Ah, aquela religião, mas aquela religião fala de Deus.
Mas aquela religião exerce caridade. Como nós vamos conhecer aqueles que são de Deus e aqueles que não são? É simples, irmãos. Jesus diz no Evangelho de João: aqueles que são de Deus, ouvem a palavra de Deus. É fácil você conhecer as pessoas que são de Deus, não é pela religião delas. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. É assim que você conhece quem é de Jesus. Todos nós fomos criados numa cultura onde nós éramos levados para a idolatria, para a feitiçaria, para espiritismo. Eu lembro que quando eu era criança, meus pais, mesmo sendo de uma religião cristã tradicional, mas por causa de algumas enfermidades nós sofríamos, nos levava às rezas, benzeções, e nós fomos em cada lugar, irmãos, que você nem imagina. Por quê? Porque havia uma necessidade, nós queremos buscar algo. E há caminho que ao homem parece ser bom, mas no fim são caminhos de morte. E nós passamos por várias situações, até que eu comecei a estudar a palavra do Senhor. E eu encontrei um texto em Deuteronômio que diz que entre ti não fará passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem achará entre vós adivinhadores, prognosticadores, agoreiros, feiticeiros, mágicos, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E eu ali entendi: Deus, então, quantas coisas nós participávamos que era errado, que era pecado, que era abominação, e eu pude orar por mim, pela minha família, e orar renunciando toda influência de obras malignas na minha vida e na minha família. Amém, irmãos? Conseguimos ganhar os nossos pais para o Senhor Jesus, e hoje eu posso declarar: eu e minha casa servimos ao Senhor. Mas tenho certeza que não é diferente da sua vida e da sua família. Há quantas coisas que nós nos envolvemos e depois vamos conhecer que aquilo ali não agrada ao Senhor. Pelo contrário, traz maldição, traz influências malignas, abre portas para que o inimigo possa ter acesso à nossa vida e à nossa casa. A Bíblia diz que o diabo anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé. Não podemos dar lugar ao inimigo. Há muitas pessoas sofrendo hoje, porque em algum momento da sua vida deram lugar ao inimigo. Algumas semanas atrás, nós fomos no lar de uma senhora que já aceitou Jesus, foi batizada, mas há um espírito de perturbação na sua casa. Objetos somem, tem barulho, e nós começamos a conversar com esta irmã, e ela foi relatando as coisas da vida dela, e ali nós podemos orar, fazer com que ela renunciasse muitas coisas, pedisse perdão ao Senhor. Houve uma certa manifestação, mas o Senhor trouxe a libertação. Amém? Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele quer trazer libertação, Ele quer quebrar cadeias, Ele quer operar, fazer a obra completa na nossa vida e na nossa família. Aquela mulher então continuava todos os dias perturbando Paulo, até que chegou o momento que Paulo repreendeu, expulsou aquele demônio daquela jovem. Por que Paulo não expulsou no primeiro dia? Porque certamente Paulo já entendeu que o diabo estava armando uma situação. Paulo é aquele que escreveu em Efésios 6,10, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades, contra os espíritos da maldade que operam nas regiões celestiais. Nós precisamos ter esse entendimento, irmãos, que no nosso dia a dia há uma batalha espiritual. Se o diabo está em derredor, buscando a quem possa tragar, a Bíblia também diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e o livra. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Você nunca está sozinho. Talvez você não pode ter noção
Mas quantos livramentos você passou e Deus te livrou porque o anjo do Senhor estava acampado ao seu redor. Algumas você sabe, outras você não sabe, e talvez vai saber só na glória. Mas certamente a nossa vida é um milagre. O inimigo, ele é furioso contra as nossas vidas, mas o Senhor é aquele que nos guarda, o Senhor é aquele que nos protege, o Senhor é aquele que nos livra de todo o mal. Amém, irmãos? Paulo então sabia que tinha alguma coisa, mas como aquela jovem, aquela escrava, estava perturbando, Paulo então repreendeu, expulsou o espírito maligno, e o que aconteceu? O patrão dela, o dono daquela jovem, viu que o seu lucro se havia perdido, porque ele usava aquela escrava para ter lucros através da adivinhação. E aquele dono foi lá nos magistrados, nas autoridades, e fez o maior alvoroço. Por fim, os magistrados pegaram Paulo e Silas, tiraram as suas vestes e lhes deram uma surra de vara. Geralmente, o número das varadas era 40 menos uma, 39 varadas. Irmãos, não é aquela varinha que os pais às vezes dão uma varadinha nos filhos, não. Eram varadas que levantavam vergões, que saíam sangue. Paulo e Silas foram brutalmente espancados, colocados dentro de um presídio, na parte interior, ou seja, era o local que colocava os presos mais perigosos. E ainda prenderam os seus pés no tronco. E perto da meia-noite, o que eles faziam? Cantavam hinos ao Senhor e oravam a Deus. Uma das grandes lições que nós aprendemos aqui é que é possível, mesmo em meio às injustiças, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo quando você não consegue entender o que está acontecendo, o porquê que você está passando por situações difíceis, você pode adorar e louvar ao Senhor no meio da tribulação. Irmãos, nós fazemos visitas todas as quartas-feiras para os enfermos e idosos da nossa igreja, às vezes alguns familiares. E olha, como nós somos abençoados. Às vezes nós vamos levar a bênção, nós é que somos abençoados. Porque nós ouvimos e vemos testemunhos de homens e mulheres que mesmo em meio a grandes tribulações, não negam o Senhor. Pelo contrário, continuam louvando e adorando ao Senhor. Lembro de uma irmã muito atuante na igreja, que contraiu uma doença, se eu não me engano é chamado ELA, que vai defiando os músculos vão paralisando. E começou a paralisar os movimentos, e ela acabou numa cama, e continuava paralisando, não conseguia mais engolir, então tinha uma sonda, não conseguia mais respirar, então tinha um aparelho para que ela pudesse respirar, e nos últimos dias da vida dela, ela só mexia assim o dedo, e para ela se comunicar, colocava um tablet no colo dela, para ela se comunicar. E eu me lembro como, se fosse hoje, nós chegávamos lá, cumprimentávamos a irmã, ela abria um sorriso. E a gente dizia, irmã, qual o hino que a irmã quer que nós cantemos? E ela escrevia, graças dou por minha vida. E nós saímos assim edificados, porque podemos ver que mesmo passando por tribulações, nós podemos vencê-las em Cristo Jesus. Vencer uma tribulação não é simplesmente ser curado, ou às vezes sair de uma situação difícil, não. Vencermos a tribulação é sermos fiéis até a morte e recebermos a coroa da vida. Amém? É na luta e na tribulação que nós realmente vamos identificar a nossa verdadeira fé. Paulo e Silas estavam com dores, sofrendo, os pés no tronco, no cárcere interior, mas perto da meia-noite,
eles cantavam e oravam. Eles conseguiam dar um testemunho de verdadeiros servos do Senhor. O que você faz no meio da tribulação? O que você faz quando você está sofrendo? Você murmura, você questiona, ou você ora e adora ao Senhor? O Espírito Santo do Senhor quer nos capacitar. O Espírito Santo quer nos capacitar para em todos os momentos podermos louvar e adorar ao Senhor. Talvez você não está com uma ferida física, talvez você não apanhou literalmente, mas talvez você foi ferido com palavras. Às vezes palavras doem mais do que uma surra. Por quê? Feridas no corpo um dia passam, cicatrizam, mas feridas na alma permanecem por muito e muito tempo. Apenas o Senhor pode curar, cicatrizar e restaurar uma alma ferida. Amém? Através do louvor e da adoração, Deus estava ministrando em Paulo e Silas. Deus estava ministrando nos outros presos, porque os outros presos ouviam Paulo e Silas cantando e orando ao Senhor. Alguns certamente falavam, não, esses homens são loucos, são doidos. Mas outros, assim como Deus abriu o entendimento de Lídia, Deus abria o coração de muitos para ouvir Paulo e Silas. Lembro de um testemunho de um irmão dentro do presídio, Marcos Gregório de Oliveira. Ele foi preso por tráfico, era usuário de drogas, alcoólatra, e já estava no estágio de loucura. Hoje nós estamos vendo, infelizmente, na cidade, quantas pessoas, o aumento de homens, de mulheres, nas drogas, no alcoolismo, e alguns estão já loucos. E esse jovem estava louco, literalmente louco, dentro de um presídio. Tentou suicídio 3 vezes. Nem os próprios presos suportavam ele na cela. Então tiraram ele de uma cela e levaram para uma solitária. Solitária é uma cela escura, úmida, sem nada. Ali ele come, ali ele faz as necessidades, e ele estava ali, nu, barbudo, louco. Que esperança ele tinha, dentro de um presídio. Mas ele conta que um dia ele ouviu os próprios presos cantando como Paulo e Silas. Os próprios presos fazendo um culto e cantando. E eles cantavam aquele hino. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. E ali ele caiu de joelhos e aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Ele foi transferido, pode aplaudir o Senhor. Ele foi transferido para o presídio de segurança máxima aqui, e eu tive o privilégio de dar o estudo bíblico para batismo para ele. Fiz o batismo dele dentro do presídio. Ele saiu. Foi aí então que nós começamos a Casa de Apoio Nova Criatura, porque muitos irmãos estavam se convertendo verdadeiramente ao Senhor, saindo do presídio, mas não tinham para onde ir, não tinham família aqui, não tinham como recomeçar as suas vidas. E aí nós começamos a orar, e Deus colocou o projeto da Nova Criatura em nossos corações, abrimos a associação, conseguimos uma casa, e o Mar Gregório foi um dos primeiros, em 2002, que foi recebido nessa casa. Conheceu uma irmã da igreja, tive o privilégio de fazer o casamento deles, e hoje ele é pastor para a glória do Senhor. Amém? Trabalha, tem um casal de filhos, nada é impossível para o Senhor. Talvez aonde você está, você precisa orar mais e cantar louvores ao Senhor. Talvez há muitas pessoas que precisam ouvir, às vezes dentro da sua casa, às vezes no seu trabalho. Alguns vão te chamar de louco, é verdade, mas importa mais agradecer a Deus do que aos homens. Aliás, a Bíblia já diz que o Evangelho é loucura para os que perecem, mas para Deus é o poder e sabedoria de Deus. Eles estavam orando e cantando ao Senhor. Perto da meia-noite houve um terremoto.
As portas dos cárceres se abriram. O carcereiro então ficou desesperado. Pensou que os presos tinham fugido, pegou uma espada e ia se matar, porque na época era assim, se um agente penitenciário perdesse algum preso fugisse, ele pagava com a vida. E ele já estava preparado para se matar quando Paulo e Silas gritaram: não, estamos todos nós aqui. Nenhum preso fugiu, irmãos, porque havia ali um temor, uma atmosfera sobrenatural do poder de Deus. Me lembrei de outro episódio do presídio. Uma vez eu olhei as celas dos presos, estava lá um túnel de fora a fora, igual os filmes, assim, ó, passando de cela em cela o túnel. E houve uma fuga. E no presídio, os diretores, agentes penitenciários, reconhecem que os evangélicos são um diferencial dentro do presídio. Os evangélicos, as pessoas da cela evangélica, são escolhidas para trabalhar em vários locais ali do presídio, porque há uma certa confiança naqueles que estão na cela evangélica. Eu sempre conto aqui, quem está na cela evangélica não tem como fingir de crente, porque os próprios presos, eles cobram o testemunho dos crentes dentro do presídio. A própria facção que domina o presídio não aceita que aqueles que estão na cela evangélica façam coisa errada, fume, use droga, tenha briga, não aceitam. Porque não sei se vocês sabem, no presídio tem a disciplina do presídio, mas tem a disciplina dos presos. E quando um preso nos nossos cultos aceita Jesus, se converte, ele vai para a cela evangélica. Aí a disciplina do presídio, os presos chegam nele e falam: ó, você aceitou Jesus mesmo, irmão? É de coração? Beleza, ó, o caminho é esse mesmo, irmão. Tem outro não, ele sabe. Ó, fica firme, ó, só tem um aviso para você. A partir de hoje, se a gente pegar você fumando, usando droga, você vai se dar mal com a gente. Porque aqui você tem que ser homem, ou para estar com a gente no crime, ou então para estar na igreja. Olha que bênção, irmão. Imagina se funcionasse aqui fora assim. Hã? Você já imaginou, né? Você aceitou Jesus aqui, foi para sua casa, o vizinho chega para você: ó, estou de olho agora, hein? Quero ver você brigar com sua esposa. Quero ver você xingar, fala palavrão. Então ali, Deus usa até o ímpio para fortalecer a igreja. E aí, geralmente as celas evangélicas ficam a última cela próximo do muro. Então nessa fuga, os presos fugiram, foram passando de cela em cela, a última cela dos evangélicos, eles fugiram, mas os presos evangélicos ficaram. Houve até uma reportagem, fizeram entrevistas com os presos. Perguntaram: por que vocês não fugiram também? Falaram: porque hoje nós somos de Deus. E filho de Deus não sai pelo buraco, sai pela porta. Eu vou esperar Deus mandar o meu alvará. Glória a Deus, né, irmãos? Você pensa que a direção do presídio aplaudiu eles também? Não, foram tudo para o castigo. Porque eles tinham que ter denunciado o plano de fuga. É, irmãos, o negócio é... Amém? Às vezes nós passamos por injustiças fazendo o que é certo. Mas isso é que comprova em quem nós temos crido. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem um ministério tremendo dentro dos presídios, irmãos. Hoje há pastores, há missionários, há empresários, há pessoas com a família restaurada que estão hoje servindo a Deus. Por quê? Porque há igrejas, há pessoas que estão orando, há pessoas que estão indo levar a palavra para os improváveis. Quero já aproveitar e agradecer. Cadê o irmão Rocha? O irmão Rocha está lá no fundo, levanta a mão aí, Rocha. Uma salva de palmas ao Senhor pela vida do nosso irmão. Irmão Rocha, eu comecei o trabalho no presídio com ele. Ele, quando nem tinha discipulado da igreja, ele foi meu discipulador no presídio. Ele que, costumo brincar, ele que me levou para a cadeia, no bom sentido, para pregar o evangelho. Amém? Glória a Deus pela vida do irmão Rocha, do irmão Isaías também. Amém? E é isso, irmãos. Houve um terremoto, as portas se abriram, o carcereiro ficou desesperado.
E Paulo e Silas disse: nós estamos aqui. O carcereiro pediu luz e entrou agora na cela. E se ajoelhou, se prostrou diante de Paulo e Silas. Porque ele reconheceu que estava acontecendo algo sobrenatural. E ele disse: o que é necessário eu fazer para ser salvo? E Paulo e Silas disseram: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Um preso pregando para um agente penitenciário. Olha que coisa linda, né? O homem que pensava que estava livre, estava preso nas cadeias da morte, da condenação do pecado. E aqueles que eles achavam que estavam presos, estavam livres e libertos no Senhor. Amém? Coisa linda. Hoje há muitos carcereiros nos presídios federais, estaduais, que são servos do Senhor, que precisam das nossas orações. É um trabalho difícil, é um dos trabalhos mais estressantes que existe, é de quem trabalha nos presídios, policiais, hoje professores, porque a juventude não está de brincadeira, e nós precisamos orar por essas pessoas. Há muitos que são da nossa igreja, são agentes penitenciários ali na Federal, na Máxima. Glória a Deus, que o Senhor venha abençoá-los, guardá-los e protegê-los. Amém? Mas aquele carcereiro teve um encontro com Jesus, não foi dentro de uma igreja, foi dentro de um presídio. E ali aquele carcereiro levou Paulo, Silas ali para sua casa. E o próprio carcereiro lavou as feridas, os vergões, lavou as feridas de Paulo e Silas. E Paulo e Silas pregou a palavra na casa do carcereiro. Ele e toda a sua família se converteram ao Senhor. Paulo e Silas não aproveitaram a ocasião e falaram: e agora nós vamos embora, viu? Eles voltaram para o presídio. Irmãos, nós vemos muitas pessoas hoje se convertendo e falando: pastor, olha, eu estou aqui fora hoje, mas eu estou devendo para a justiça. Eu vou me entregar, porque eu quero ser um homem de Deus. Eu me lembro dentro do presídio, uma situação engraçada, se não fosse tão triste. Acabei o culto e chegou um jovem para mim e falou: pastor, olha, eu quero pedir perdão, porque um dia eu assaltei uma igreja, eu arrombei a igreja e roubei os dízimos, as ofertas. E olha, depois que eu fiz isso, minha vida só deu para trás, levei tiro na cabeça, quebrei o braço e tal. Pastor, olha, eu não sou crente, mas olha, leve esse dinheiro lá para a igreja, devolve lá aqui a cartinha pedindo perdão, que eu estou arrependido. Deu 4 notas de R$100 para eu devolver na igreja, irmãos. Tem a carta dele até hoje, pedindo perdão. Olha que e não era crente ainda. Certamente, Deus já estava trabalhando no coração dele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Paulo e Silas voltaram para a prisão. Falou: não é desse jeito, dessa maneira que nós vamos sair, não. E pensa bem, Paulo e Silas, quando estavam levando aquela surra, eles sabiam que eles não podiam apanhar. Eles sabiam que não podiam ser presos. Mas eles permitiram, por quê? Porque eles criam que em tudo Deus tem um propósito. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E agora Paulo e Silas falaram: não, peraí, está errado esse negócio. Nós apanhamos, nós somos presos sem condenação, e isso não se faz a um cidadão romano, nós somos cidadãos romanos. Aí quando os magistrados ficaram sabendo, porque no outro dia os magistrados mandaram soltá-los. E aí veio a resposta: ó, eles não vão sair não. Já viu um preso que não quer sair do presídio? Eles não vão sair não. Eles falaram que é para vocês virem aqui libertá-los. E os magistrados foram temendo e suplicaram, pediram perdão, pediram desculpas e suplicaram para que eles saíssem da cidade. Eles saíram,
foram para a casa de Lídia, os irmãos os ajudaram, certamente se alimentaram e partiram para outro campo missionário. Amém, irmãos? Você vê como que Deus opera na história. Deus opera na sua história. Certamente há muitas operações de Deus na sua vida e na sua história. Agora eu quero te dizer uma coisa: continue orando, continue adorando ao Senhor, mesmo em tempos difíceis, mesmo que o seu coração está sofrendo, louve, adore ao Senhor, porque Deus não deixa nenhuma oração sem resposta. Amém? Ele vai usar esta situação. O maior milagre não foi o terremoto. A maior maravilha do Senhor não foi que o terremoto fez com que as portas se abriram, porque de uma maneira ou de outra Deus iria tirá-los, Deus iria abrir as portas. O maior milagre desse texto é que o carcereiro e toda a sua família tiveram um encontro com Jesus. Em meio a muitas tribulações e lutas que você estiver passando, há muitas pessoas que Deus vai colocar no seu caminho para que você seja uma testemunha do Senhor. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Ore ao Senhor, diga ao Senhor: Deus, me dá esta capacidade, mesmo passando injustiças, mesmo passando tribulações, mesmo quando eu ser ferido, mesmo quando estiver doendo na alma, no corpo, eu quero continuar servindo ao Senhor. Eu quero continuar orando, eu quero continuar louvando e adorando ao Senhor, porque eu creio que os teus propósitos, os teus planos não vão falhar. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Chegou o momento que Paulo foi para uma prisão para nunca mais sair dela. Chegou o momento que Paulo foi para uma prisão e ali já havia um propósito do Senhor em recolhê-lo. E ele já pressentia isso. Ele escreveu em 2 Timóteo: o tempo da minha partida se aproxima. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Ore ao Senhor, que nós possamos terminar a nossa carreira, a nossa vida como Paulo, combatendo o bom combate, terminando a carreira e guardando a fé. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, eu quero te agradecer e te louvar pela tua palavra. Quero te agradecer e te louvar porque o Senhor é um socorro bem presente na hora da angústia. A tua palavra diz: estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Senhor, muito obrigado, ó Pai, porque mesmo em meio às aflições, às tribulações, aos sofrimentos que estamos sujeitos nesta terra, o Senhor está conosco em todos os momentos. O Senhor ouve a nossa oração, e o Senhor quer nos usar em todas as situações e circunstâncias para sermos uma testemunha do Senhor, para manifestarmos o teu amor, o teu perdão, a tua salvação àqueles que não te conhecem. Abençoa cada vida, cada família aqui, Senhor. Usa cada um como o Senhor usou Paulo e Silas. Usa as nossas vidas, que possamos perseverar na oração e na adoração ao Senhor, que possamos ver muitas vidas tendo encontro com o Senhor através da nossa vida, e isso para a honra e glória do nome do Senhor. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação, a unção, a manifestação sobrenatural do Espírito Santo, que esteja sobre você, agora e sempre. Amém. Pode assentar-se em nome de Jesus. Após o pós-lúdio, você poderá estar saindo em nome de Jesus.